Todos acharam, irmão, João capítulo 6? Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondendo: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Amém? Tome teu assento, por gentileza. Uma alegria poder estar conhecendo mais uma igreja, que juntos vamos morar no céu. Fiquei muito feliz de ver essa juventude bonita, repleta e cheia de pregadores, né, pastor? Se faltar pregador não é o problema aqui, né? A gente se alegra, cada um da sua forma, cada um com a sua maneira. E eu fico feliz, irmão, porque a gente começou lá atrás, com 16 anos, o pastor lembra do curso da ETAD? Com 16 anos a gente iniciou o curso da ETAD, porque a gente sempre se preocupou com o reino e fazer a obra de Deus, ministrar a palavra, e ver que vem uma outra geração após nós, irmãos, com essa vontade, esse desejo. Que Deus abençoe essa juventude, essa igreja. Que bênção, irmão. Me senti muito à vontade no nosso meio. Também quero agradecer minha filha, que eu acho que ela foi ao banheiro. É difícil conciliar os compromissos, irmão, porque ela coopera na banda, minha esposa é líder do círculo de oração e a gente acaba se dividindo, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Esse texto a qual fizemos menção retrata a história de um rapaz que a Bíblia não menciona o seu nome, mas sim a grande atitude que ele teve. Eu escolhi João, o Evangelho de João, para retratar essa história, porque João, ele tem uma visão diferente dos outros evangelistas. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, os 4 evangelhos, cada um procura apresentar Jesus de uma forma. Mateus procura apresentar Jesus como um rei. Marcos, ele procura apresentar Jesus como um servo. E Lucas como o filho do homem. Entretanto, João, ele foi o último escritor da Bíblia Sagrada. Ele escreveu ainda após o apóstolo Paulo. E tendo já todo o amparo dos escritos anteriores, ele procura apresentar Jesus de uma visão totalmente diferente dos outros. Ele procura apresentar Jesus como o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Tanto a verdade do que eu estou dizendo, que em João capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Se nós notarmos, João, então, ele dispensa qualquer tipo de prefácio ou saudação, e ele já vai direto ao ponto, mostrando que Jesus, ele tinha todo o poder como Deus aqui nessa terra. No capítulo de número 2, João vai narrar as bodas de Canaã da Galileia. A Bíblia nos diz que quando havia um casamento, segundo os ditos judeus, os ritos dos judeus, os casamentos duravam até 7 dias. E Jesus, ele chegou no derradeiro dia, no último dia da festa. E para o judeu, irmão, um casamento feliz, bem-sucedido, é um casamento onde havia vinho. Quando acabava-se o vinho, acabava-se a alegria do casamento, e era uma frustração. Imagine você, irmã, passar anos da sua vida programando aquele grande dia, o dia do casamento, e por um motivo de força maior, acaba dando um problema. Mais ou menos estava assim aquele casamento. Eles prepararam tudo, mas o vinho havia se acabado. Só que tinha um detalhe: Jesus estava na festa. Oh, coisa boa! Aí chegaram até Jesus e disseram: Jesus, acabou-se o vinho. Jesus então mandou pegar as talhas e trincherem aquelas talhas com água. As talhas, para que você possa entender, as talhas ficavam nas entradas principais das casas, dos recintos, porque os judeus usavam para lavar suas mãos e seus pés. Elas não tinham um outro objetivo a não ser esse. Jesus manda pegar aquelas talhas, encher com água, e naquele momento ele transforma 612 litros de água em vinho e traz alegria de novo para aquele casamento. E deixa eu aproveitar, irmão, essa introdução e dizer para você, quem sabe o teu casamento não anda muito bem com Deus.
Quem sabe você anda meio frustrado, as coisas não estão acontecendo como você quer, mas eu tenho uma boa notícia do céu para a tua vida. Jesus está no teu casamento. Enquanto Jesus está na festa, a possibilidade do milagre acontecer. Aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Capítulo 3. Um homem chamado Nicodemos, o homem mais rico e influente de Jerusalém, ele ficou com uma dúvida. Ele quis indagar Jesus. Ele vai de noite e procura Jesus e disse: olha, eu não estou entendendo o que o Senhor quer transmitir. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Eu acredito que Jesus tenha dado um sorriso para ele e disse: é simples. É necessário te nascer de novo. Aí aquele homem ficou mais confuso. Terei eu que voltar ao ventre da minha mãe? Claro que não, é da água e do Espírito, um verdadeiro arrependimento. E João já linka o capítulo 3 diretamente ao capítulo 4. Quando Jesus decide outra vez para Galileia. E entre a Judeia e a Galileia havia uma cidade por nome de Samaria. Uma cidade edificada sobre as montanhas. E os judeus não gostavam muito dos samaritanos, porque os samaritanos eram uma linhagem de judeus mestiços com assírios. Então eles consideravam um povo indigno da promessa. Jesus, entretanto, achava eles participantes e merecedores da promessa. Jesus então vai até Samaria. E era um dia quente, um dia de muito calor. Jesus senta à beira de um poço para descansar. Jesus também era homem, ele sentou e descansou. Aí ele deu uma ordem aos seus discípulos: vão para a cidade, comprem mantimento, porque eu vou ficar aqui descansando. Enquanto Jesus descansava, chegou uma mulher. Segundo a tradição da época, as mulheres não buscavam água ao horário do meio-dia. Ou era às 6 horas da manhã, ou às 6 horas da tarde. O sol a pino ao meio-dia, nenhuma mulher buscava água. Mas aquela mulher buscava. Quando ela chegou até um poço, a Bíblia nos diz então que Jesus olhou para ela e disse: mulher, dai-me de beber. Ela olhou para Jesus e disse: mas tu, sendo judeu, pede água para mim, sendo samaritana. Jesus olhou para ela e disse: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem te pede água, eu te daria água viva. Ela olhou para Jesus: mas como tu me oferta água viva, se tu não tem um odre para colocar no fundo do poço e retirar água? Jesus olhou para ela: mulher, se tu beber da água que eu te der, essa faz uma fonte dentro da tua vida, que faz honrar para a vida eterna. Aleluia. Ela disse: então me dá dessa água, eu quero dessa água. Jesus disse: eu vou te dar, mas tu vai e chama o teu marido. Aí ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse para ela: disseste bem, tiveste 5, e o que tu tem agora também não é teu. Aqui eu aprendo com Jesus uma verdade muito linda. É que Jesus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. A diferença é que muitas das vezes queremos domesticar o pecado. Queremos manter ele na nossa vida como se fosse uma coisa insignificante. E Jesus vem nos ensinar que pecado é pecado e nos leva para o inferno. Aleluia! O pecado não deixou de ser pecado. Se era 50 anos atrás pecado, permanece sendo pecado. Mas Jesus é água que purifica a nossa vida. Ele está interessado na nossa salvação. Aleluia! Aleluia! Jesus conhecia a história daquela mulher. Ele sabia que aquela mulher estava frustrada na sua vida. Porque ela estava nos amassando do pecado. Ela estava mergulhada no pecado. Ela não tinha forças. Ela não conseguia sair. Mas em nenhum momento Jesus lançou o seu pecado em rosto. Ele lançou uma oportunidade. Quem sabe você que está nos visitando nessa noite ainda não entendeu essa verdade maravilhosa. Jesus quer te tirar da trincheira do inferno de prazer, bondade, de paz e alegria. Ele tem interesse na tua vida. Ele morreu na cruz e agora para te conceder uma oportunidade. Esse Jesus é maravilhoso. Sabe que entre a Judeia e a Galileia havia apenas um caminho, que é pelas margens do Rio Jordão. Jesus não foi por esse caminho.
Ele pegou um caminho secundário de difícil acesso, que só quem era habitante mesmo de Samaria usava. Olha o esforço que Jesus fez por uma pessoa que era rejeitada por toda a sociedade. Se ela se apresentasse no horário das mulheres e buscar água, ela seria apedrejada. Quantos de nós muitas vezes vivemos uma vida escondido, porque não temos força para nos libertar do erro, do pecado? Aí Jesus vem em uma noite como essa nos ensinar que todo o esforço para resgatar uma pessoa que fé não é suficiente, é válido e é bom. É por isso que você é nossa juventude. Tem muitos de nós ainda lá no mundo estando uma palavra que vai sair da nossa boca. Faça o preço que for, faça o esforço que for, mas vai valer a pena o resultado. Daqui a pouco vai estar cantando no colégio. Aleluia. Capítulo de número 5. Jesus, ele chega em Jerusalém. Parafraseando esse versículo, eu acredito que os discípulos ficaram felizes. Porque Jesus já estava alguns dias de viagem, eles já estavam cansados, sobe uma Samaria, desce Samaria, estavam cansados. Aí chegaram, estava tendo uma festa, a Páscoa dos judeus. Não era a Páscoa que o povo comemorava com a saída do Egito, era outra Páscoa. Porque o povo judeu, nós somos semelhantes a ele. Tudo é motivo de festa, não é verdade? É congresso dos adolescentes, das crianças, dos jovens, da igreja, da missão. Então, tudo é motivo de festa. E quando ocorreu uma Páscoa, uma festa em Jerusalém, alguns procedimentos aconteciam. O primeiro deles era uma evacuação da cidade. Por quê? Porque todos os cegos, coxos, paralíticos, aleijados, viúvas, todos que não tinham uma forma de trabalhar, que dependiam da esmola, eles ficavam nos caminhos principais de Jerusalém pedindo esmola. E o judeu entende que aquelas pessoas não eram merecedoras de participar da festa. Então eles eram retirados de Jerusalém e largados em um lugar chamado Betesda. Então Jesus chega, os discípulos se alegraram, vão para a festa. Jesus disse, não, nós vamos para Betesda, a necessidade está lá, a gente vai para lá. Chegou em Betesda, tinha uma grande multidão, mas em contrapartida com a multidão que estava em Jerusalém, eles não tinham motivo para comemorar nada. Se não ganhassem esmola, eles não viviam. Se eles não ganhassem a ajuda de alguém, eles nem sairiam do lugar. E quando Jesus chega em Jerusalém, em Betesda, melhor dizendo, chama a atenção o homem. Que a Bíblia vem nos dizer que há 38 anos se achava naquele estado coxo. O coxo é quando tem uma ou ambas pernas atrofiadas. Então, se ele tem uma perna atrofiada e não exerce o movimento da outra, automaticamente a outra também atrofia. Então, logo podemos concluir que da cintura para baixo, aquele homem não tinha nenhum tipo de movimento. Só que o que me chama a atenção é que Jesus parou do lado daquele homem e lhe fez uma pergunta. Tu queres ficar são? Irmão, esse homem incorre num erro que muitas das vezes nós entramos no mesmo erro. Aquele homem vira para Jesus. Primeiro, ele não sabia quem era Jesus. E muito menos o poder que havia em Jesus. Ele vira para ele e disse, Senhor, todas as vezes que a água é agitada, não tem ninguém para me pôr dentro do tanque. E quando eu consigo, alguém vai e pula na minha frente. Muitas vezes nós fizemos exatamente igual ao coxo. Jesus chega com a oportunidade na nossa frente. Ao invés de nós agarrarmos e dizer sim, Jesus que não viu sim. Aquele homem, ao invés de dizer um sim, ele começa a relatar um pretexto justificando o motivo dele ainda não ter sido curado. Agora eu te pergunto, onde está registrado na Bíblia que aquele tanque curava? Era uma lenda. Dependendo das tradições, das traduções mais antigas da Bíblia, há um colchete entre essa palavra, porque não tinham como dar veracidade a este ato. Ou seja, ele estava esperando um milagre aonde não tinha.
E eu quero abrir e expor para a igreja que muitas vezes Jesus nos concede a oportunidade, a gente deixa de lado, porque a gente está esperando da onde não tem para nos dar. Quantas vezes confiamos na palavra de um homem e não tem poder para realizar a palavra dita sobre nós? Quantas vezes acreditamos na economia, acreditamos em tantas coisas, ao invés de acreditarmos naquele que tem o poder de conceder aquilo que pedimos? Aquele homem estava perdendo a sua oportunidade, porque ele começou a lançar pretextos, porque ele não tinha sido curado. Tem gente, irmão, que justifica o seu fracasso e o seu insucesso através da sua família, onde foi criado o ambiente que estava inserido. Aí logo me deparo com Isaías capítulo 38, quando um homem chamado Ezequias, ele assume o governo de Judá. A Bíblia nos diz que aquele homem era filho de um rei muito ruim, muito cruel, e ele viu seus irmãos sendo queimados pelo próprio pai, a um Deus chamado Moloque. O pai de Ezequias fechou todos os templos, parou, cessou a adoração a Deus. E quando aquele homem morre, Ezequias assume o trono, tinha tudo para dar errado. Aí quando Ezequias assume o trono, ele marca uma reunião ordinária, extraordinária, e disse: a partir de hoje, o mundo será restabelecido, porque o Deus de Israel é o Deus dessa nação. Deixa eu profetizar, levanta a mão para o céu, aonde você foi criado, não vai determinar você que você vai se tornar. Não tem coloca sobre a tua vida, não tem sonho para realizar sobre você. Eu estou cansado de ouvir desculpa. Eu não consigo, eu não posso, estou sempre se lamentando isso. Quem te fez a promessa? Será que não conhecia as consequências, não conhecia o ambiente? Será que aquele que fez a promessa não conhecia a história? Ele é poderoso, não acredita nele. Nós temos que botar desculpa de carregar uma bengala. Deus está dizendo para nós: é tempo de se levantar e admitir, não deixa a oportunidade passar. Quem está entendendo nessa noite? Jesus é assim. Eu não fui curado, porque não tinha ninguém para me ajudar. E o Senhor sabe, eu não consigo chegar a tal. Jesus nem deu assunto para a reclamação daquele homem. Jesus nem deu bola para o que ele falou. No versículo 9 do capítulo 5, ele vai dizer: levanta, toma a tua cama e anda. Entre outras palavras, Jesus quis dizer para ele: para de procurar onde não tem. A oportunidade está te sendo dada hoje, mas tem que ter uma atitude de você se levanta, sai dessa vida, não aceita a vida que você está vivendo. Deus não tem isso para você, Deus tem algo muito melhor e muito maior. Jovem que está aqui me escutando, acredita nas promessas, não deixe o medo não lubriar tua mente. Aquilo que ele tem é mais poderoso para ti. Não acredita nas histórias do mundo que conta, acredita na palavra que foi lançada sobre você. Aquele homem tomou posse, irmão, ele tinha perdido a oportunidade e recebeu uma segunda chance. E aquele homem agarrou com suas forças e se levantou, pegou o seu leito, botou nos ombros e saiu. Sabe para onde aquele homem foi? Sabe para onde aquele homem, ele tinha o desejo de voltar? Para dentro de Jerusalém, onde há 38 anos diziam para ele que ele não era merecedor de participar de uma festa. O diabo, ele quer nos enganar dizendo que nós não somos merecedores. Mas Jesus está chegando nessa noite lá na Betesda, onde você está, aleluia. Está parando do teu lado nessa noite e dizer: o meu lugar é Jerusalém. O meu lugar não é em Betesda. O inimigo quer te largar em Betesda, abandonado, acreditando onde não tem nada para você. Mas Deus está dizendo para você: inicia do teu lado, acredita. Ele está dizendo: levanta, olha nessa
nossa vida. Vamos viver as promessas de Deus. Vamos viver o nome de Deus. Oh, glória! Oh, glória! Capítulo de número 6. Aleluia! Capítulo de número 6. Jesus, ele vem pregando a palavra. E uma multidão seguia Jesus. E Jesus, então, ele chegou para os seus discípulos e disse, olha, vamos para o outro lado do mar. Da Galiléia, de Tiberíades, como os irmãos queiram denominar, é o mesmo local. E Jesus pegou o barquinho dele e foi. Só que a multidão estava sedenta. E a Bíblia diz que eles fizeram a volta no lago. Imagina, irmão, era um lago de 20 quilômetros de extensão. Eles fizeram a volta. Chegaram do outro lado junto com Jesus. Aí Jesus se preocupa. Porque eles já estavam há alguns dias seguindo Jesus, ouvindo ele. Aí Jesus, ele chega para um de seus discípulos, por nome de Filipe, e disse, olha Filipe, onde compraremos pães para estes comerem? Jesus não perguntou quanto dinheiro tinha em caixa. Jesus não perguntou quanto precisava. Ele disse, aonde compraremos pães? Aí Filipe olhou para ele e disse, Senhor, nem 200 dinheiros, que fazendo a tradução, a conversão para o real, dá em torno de 900 reais. Nem 900 reais, que nem diz o gaúcho, de cacetinho, pão francês, não sei como os irmãos falam. Nem 900 reais de pãozinho, dando um pedaço para cada um, seria suficiente para toda essa multidão comer. Aí Jesus, enquanto tinha o diálogo com Filipe, André já tinha notado aquilo que Jesus notou. Olha que interessante. Enquanto um estava despreparado em sua resposta, o outro não veio com uma resposta, ele veio com uma alternativa. Olha que lindo. Uma pessoa que se preocupou com o bem do povo. Aí André foi no meio da multidão procurando alguém que tivesse alguma coisa. E ele achou um rapaz, em outra tradução, um jovem. Ele trouxe aquele jovem até Jesus e disse, Jesus, está aqui o rapaz que tem. Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí ele quis se justificar. Mas o que é isso para tantos? Ele ficou meio com medo do que Jesus falaria para ele. Por isso que ele se justificou no final. Mas a sua atitude foi correta. Aí, o que me chama a atenção, irmão, que quem tinha a obrigação de alimentar a multidão não era aquele jovem, era os discípulos. Só que os discípulos não tinham condições financeiras para comprar o pão e muito menos o pão. Aí Deus falou comigo. Sabe o que acontece, irmão? É que muitas das vezes assumimos uma tribuna para pregar a palavra, assumimos a oportunidade, só que faz tempo que acabou o pão dentro do nosso cesto. Aí Deus está dizendo através dessa palavra que não está faltando pão, tem pão, mas às vezes não está com a gente, está com eles lá embaixo. Só que a gente não tem a habilidade de reconhecer que Deus também é na vida da juventude. Eu vou falar. Às vezes assume um jovem, um adolescente, na sua simplicidade, traz uma palavra, está começando no ministério. Tem obreiro que chega a virar a cara, irmão. Por quê? Será que não tem pão e peixe ali embaixo? Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Nem sempre os discípulos vão ter alimento para a multidão. Aí Deus vai levantar no meio da multidão pessoas capazes, cheios da presença de Deus. Com alimento, mas fome ninguém vai passar. Eu falei para o pastor Fábio brincando aqui, porque me convidou para pregar com tanto jovem bom pregador aqui. Tem coisa boa no meio da juventude, irmão. Às vezes a gente se preocupa para trazer lá de ingleses, mas tem coisa boa aqui na nossa congregação. Está na hora de valorizar esses jovens que vêm da multidão, que estão cheios da presença de Deus. Oh, glória!
Eu estou sentindo a presença do poderoso aqui nessa noite. Olha, Jesus, eu não tenho, mas aqui tem. Que coisa linda, irmão. Eu, no momento, Jesus, estou despreparado, eu não tenho, mas está cheio de gente boa que tem alguma coisa aqui, Jesus. Ó. Aqui, ó. Aqui. Irmão, sabe o que eu aprendi? Tem duas versões teológicas para esse rapaz. A primeira, que ele estava com o alimento de um dia, de uma pessoa. Ou seja, aquele alimento era para uma pessoa durante o dia. E a segundo viés teológico é que havia pessoas no meio da multidão sabendo da necessidade para vender pães e peixe, para que as pessoas pudessem se alimentar. Eu fico com a primeira, que aquele alimento era daquele rapaz para passar o dia ouvindo Jesus pregar. Só que houve uma necessidade. E aquele rapaz, ele não teve dor no seu coração em dividir aquilo que ele tinha. O segredo para que Deus haja na nossa vida é não sermos medíocres com aquilo que nós temos. Se Deus te deu, divide. Ninguém vai levar o dom para dentro do túmulo. Ninguém vai levar os bens para dentro do túmulo. Se Deus te deu, divide. Aleluia! Nós aprendemos com o rapaz que leu a palavra aqui, que a honra vem através dos bens. Se você honrar a Deus com seus bens e com a primícia da sua fazenda, os meus celeiros serão cheios, a Bíblia é recheada de honra, mas tem que aprender a dividir aquilo que Deus colocou na minha mão. Lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, quem conhece? Quem conhece? Tem pouco gaúcho lá, em inglês é assim, pastor. A maioria da igreja é gaúcha. Nossa, eu nunca vi tanto gaúcho num lugar só. Aí, irmão, tinha uma igreja, escuta essa. Paulo Couto 3. Tu imagina, a já era uma obra para te chegar. Aí tu imagina na 3. Só Jesus na calça. Irmão, tinha culto todo domingo de tarde lá. Eles insistiam com os cultos lá. Aí ninguém queria pregar lá, porque não dava para chegar de carro. Era na beira de um dique. Quem não sabe, o dique é uma grande contenção para o rio não passar para o outro lado. A igrejinha ficava lá perdida. Uma igrejinha de madeira de um casal de senhor que não sabia ler nem escrever, mas eles queriam muito um culto na casa deles. E eles insistiam com o culto na Paulo Couto 3 lá. Irmão, e ninguém queria pregar na Paulo Couto 3. Porque era difícil de chegar. E do lado da igreja tinha um chiqueiro, irmão, cheio de porco. Pensa no fedorão que era dentro da igreja. Aí eles me achavam toda a vida. Irmão Tiago, que benção, tá uma benção. Eu disse, fala, irmão. Irmão João, fala, irmão João. Vamos pregar para nós lá na Paulo Couto 3, irmão. Eu disse, irmão João, mas eu tive lá semana passada, mas vamos de novo, ninguém quer ir, irmão Tiago, por favor. Eu disse, vamos, irmão, vamos. Irmão, foi o lugar que eu mais preguei na minha vida inteira, disparado, foi lá. Preguei umas 200 vezes lá. E um dia eu estava pregando, e os porcos não pegaram-se no pau, começaram a brigar os porcos, irmão. Tive que parar a mensagem. Pensa num griteiro dos porcos. Sério, pastor. E a janelinha era do púlpito, era do lado que dava no chiqueiro. E eu não gosto, irmão, tenho pavor com chiqueiro, irmão. Então toda hora dava ânsia de vômito. Eu disse, Jesus do céu. Aí eu fechei a janela, aí os porcos brigaram uns 5 minutos. Aí eles pararam de brigar, irmão, porque quando o porco briga, começa num griteiro, era mais alto que o microfone. E eu tentando disputar com os porcos e não consegui vencer. Parei. Terminou de brigar os porcos, abri a janela, tinha um rapaz lá na outra casinha olhando a briga dos porcos, olhou para mim e começou a dar risada. Aí o Espírito de Deus me encheu, apontei o dedo para lá. Hoje Deus tentou com salvação na tua casa, queria tirar a tua vida hoje, mas Deus está te dando uma oportunidade. Aquele rapaz sem sua janela veio correndo na igreja e entregou sua vida para Jesus. Está na hora da gente se dividir aquilo que tem. Se Deus te chamou para pegar praga, se Deus te chamou para louvar, mas divide aquilo que você tem. Oh, abençoe! Você quer
até vou pregar. Mas quanto vai ser a oferta? Que horas, quanto tempo eu vou ter para pregar? Quem vai me buscar? Para com isso, irmão. Que isso? Coisa feia. Divide. Deus te deu é para dividir. É para mim, André, eu sei. É o alimento do meu dia, André, eu sei. Mas eu quero entregar tudo que eu tenho. Oh, meu, eu vou falar de novo. É para o meu dia, para mim, eu trouxe para mim. Eu não tenho culpa daqueles que não se prepararam. Mas eu entrego aqui tudo que eu tenho. Oh, glória, se Deus te deu, irmão. Ele te deu para você dividir. Para de ser mesquinho, divide aquilo que Deus colocou na tua mão. E ele foi lá e entregou tudo, irmão. Ele não se importou que ia passar fome, ele não se importou que ia passar necessidade, ele simplesmente entregou. Então eu vejo que o primeiro qualificação para que Deus abençoe a nossa vida é entregar. Tu quer que Deus te abençoe? Entrega tudo. Primeira qualificação para Deus abrir as portas, abençoar a tua vida é entrega. Entrega tudo. Ele entregou, aí Jesus pegou, mas não foi suficiente para Jesus. O que Jesus disse? Mandai o povo todo sentar. Segunda qualificação para que o milagre opere na nossa vida. A primeira entrega, a segunda é preparo. Se não pessoas não sentassem, Jesus não ia operar o milagre. Jesus não é um Deus desordeiro. Ele trabalha com aqueles que se preparam. Não adianta, irmão, querer esperar a promessa de braço cruzado. Tu vai ficar até o fim da tua vida esperando. Mas se você se preparar, se organizar, dizendo, Deus, já que tu quer me usar, eu vou me preparar, aleluia. Eu lembro que eu tinha 13 anos de idade, a minha filha tem 14. Eu tinha 13 anos, eu fui criado na igreja. Aí os irmãos disseram, Tiago, eu vou te dar uma oportunidade. Eu disse, amém. Ele disse, tu vai começar a tirar escala na porta. Eu disse, glória. Que bênção, aleluia! Pensa na alegria, né? Eu queria trabalhar, irmão, com aquela vontade, aquela sede. Aí você vai começar a tirar a escala na porta, mas tu já vai te preparando. Aí, irmão, eu fui atrás de um curso de porteiro. Nossa, não sei se alguém já fez curso de porteiro. Eu fiz, irmão. E pensa num casal difícil que estavam 50 anos na porta. Meu Deus do céu. Eles vieram lá do tempo da pedra, sabe? Quando, nossa, eles tinham um trabalho muito diferente. E eu lembro como se fosse hoje, pastor. Um dia, eu estava no culto adorando, porque a gente é pentecostal. Ele deu um tapa no meu ombro e disse, para, baixa essa tua mão e fica de lado, porque porteiro adora Deus aqui, ó, mas está atenção no culto e também lá fora, aleluia. O irmão, ele me xingava direto. 13 anos eu aprendi. Por quê? Porque houve um preparo. Hoje, o que me dói no coração é tu chegar na igreja, os 12 porteiros virados de costa. Aí eu volto 20 anos atrás, quando eu aprendi que o porteiro não pode ficar de costa, porque tem que estar preparado para receber o visitante. Então, sabe o que eu quero dizer? É que Deus vai nos usar, mas tem que ter preparo. Tu vai pegar, vai fazer um curso de teologia aqui na escola dominical. Aqui tá cheio de oportunidade. Eu vou abençoar sobre a tua vida. Vai te abençoar, vai ter preparo. E o preparo também envolve a espera. Pensa comigo. Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, ficou 40 dias dando instruções aos seus discípulos. No 40º dia, Jesus foi à ascensão ao céu. Atos, capítulo de número 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias após a Páscoa. Aí eu te pergunto, Jesus subiu no 40º dia, o Espírito Santo desceu no 50º dia, e esses 10 dias, quem ficou com eles? Mas havia uma preparação. Jesus olhou para eles e disse, esperai em Jerusalém, porque até do alto sejam revestidos de poder. Eles tomaram a posse da promessa e foram se preparando, foram orando, foram buscando, até que no cumprido-se o dia de Pentecostes, a casa foi cheia. Deus vai preparar a tua vida para a promessa que
Enquanto eu vou pegando a palavra e conhecendo a esposa, depois assim da nossa vida, vai se perdendo até o poder da milhão. Não anda ansioso. Deus vai te abençoar. Eita glória. Onde é que estão solteiros para dizer amém, hein? Olha, só saiu um amém ali. Ah, saiu dois, então tá bom. Preparo. Exige-se um preparo. E o ápice dessa mensagem é que houve a entrega, houve um preparo, o povo sentou. Aí Jesus deu graça. A ordem vai ser seguida, querendo você ou não. Se você não entregar, não vai ter pão. Se você não se preparar, não vai ter atitude de graças do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, eu vim com essa palavra fervendo no meu coração. Entrega tudo que você tem, mas ao mesmo tempo vai te preparando, porque a hora que Deus cumprir a promessa sobre a tua vida, aleluia, Ele vai abrir as portas de uma maneira, Ele vai te usar. Quem disse que você que tem cabelo aberto, Deus não fez para você e também fez para você. A obra é para todo mundo, para todos quantos se se coloca de pé neste momento, por gentileza. Aleluia. Eu quero estar orando pela tua vida. Só que antes de orar, Jesus deu graças, partiu para os discípulos e dos discípulos para a multidão. Só de homens tinha 5.000, fora mulheres e crianças. Quando terminou todo mundo de comer, uma coisa chama a atenção, é que sobraram 12 cestos cheios. Quantos? Mas o que me chama a atenção é que só houve um cesto entregue. Cesto com pão e peixe é pouco, irmão. Mas cesto vazio está cheio. Irmão, eu não vim exortar vocês, longe de mim. Sou apenas um presbítero da igreja. Eu trago um abraço para o pastor Pedro Paulo, não sei se alguém conhece. O pastor Pedro Paulo é do horário, por isso que eu perguntei o horário para o senhor, pastor. Deus o livre, passar do horário lá. Não é mais tempo da gente permanecer com o nosso cesto vazio. Eu falo isso com temor diante de Deus. Deus tem tanto para fazer por nossa vida, através de nós. Só que enquanto o cesto estiver vazio, o irmão não vai alimentar ninguém. Eu vi uma pesquisa das pessoas que liam a Bíblia, eu não sei se alguém viu essa pesquisa. Aí a pesquisa diz que só surte efeito a Bíblia, os versículos e o contexto na nossa vida, se a gente lê no mínimo 4 vezes por semana. Sabe o que Deus quer falar conosco? Não é mais tempo de a gente permanecer com o nosso cesto vazio. Quantas pessoas Deus quer salvar através da nossa vida? Quantos Deus quer curar através das nossas mãos? Mas sem preparo não haverá alimento. Sem preparo não haverá cura. Sem preparo não haverá milagre. Não adianta dizer que a igreja de antigamente, a igreja de antigamente buscava mais, está faltando pão e peixe. Mas